Fala turma, fala meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Como que tá aí a faculdade, hein? Medicina é canseira, né bicho? Mas faz parte, passei por isso, vai passar também. Bora esperar a galera chegar, bora. Galera entrar, né? Mas aí, vai comentando aí, escreve aí nos comentários de onde você é, tá? Se quiser deixar aí qual faculdade, qual período você tá, beleza? E pra gente dar essa interação enquanto o pessoal vai chegando aí, vai falando de onde você é. E você veio aqui pra, vamos acabar, arrebentar com essa ansiedade aí dentro da faculdade, né? Não dá, bicho, não dá mais, não chega, já era, acabou essa ansiedade, né? Escreve aí nos comentários de onde você é, qual faculdade, qual período você tá, pra gente manter essa interação aí, beleza? Enquanto o pessoal vai chegando, vai comentando, tá? Essa noite vai ser uma noite diferente. Eu quero fazer uma transformação em você. Quero que você consiga entender que muita coisa na faculdade depende mais do que você mesmo, do que você imagina, né? Tem coisas que são externas, mas tem coisa que depende de você. E essa noite vai ser essa noite para mudar isso. Mudar para acabar com a ansiedade, mudar para você aprender aí novas formas, novos jeitos, né? Porque a gente entra muito sozinho na faculdade, né? Só nós e mais ninguém. Então, quando a gente pensa que vai ter um auxílio, alguma coisa, cara, você olha, você tá vazio. Não tem ninguém do teu lado e você tá ali. Você tem que encarar a coisa. E não tem um apoio acadêmico. Às vezes tem um ou outro colega ali que vai te ajudando na caminhada. E o objetivo é trocar isso, né? A gente vem de um processo totalmente diferente aí da faculdade, do cursinho ou do ensino médio, né? E quando entra na faculdade, esse choque tremendo. Esse tempo eu tava vendo Tô só batendo papo aqui pra gente esperar a galera começar. Vamos esperar um pouquinho aí. A galera chegando já, a gente mete brasa aí no conteúdo. Mas eu tava falando, esses dias eu tava vendo até um estudo sobre percepção, né, do estudante de medicina aí na faculdade. E uma das coisas que tinha nesse estudo é justamente dentro do processo de toda a faculdade, essa avaliação psicológica, né? Que a pessoa ela entra na faculdade com aquela euforia, cara, passei na faculdade mais difícil do Brasil, vocês têm noção disso? Já é um baixo percentual que passa na faculdade. E a gente passou na faculdade mais difícil aí de concorrência, né, do Brasil. Então você passa naquela empolgação, cara, você ralou tanto para entrar na faculdade. E você entra com a euforia, né? Passando isso, você tem aquela decepção. Cara, é terrível essa decepção, né? É terrível. Inclusive, até essa semana agora, eu encontrei aí um pessoal da minha igreja, né? E foi me apresentar uma menina que tinha chegado, tal, tinha mudado para a capital aqui e quer começar a faculdade. Aí, na hora veio isso na minha cabeça, né? Ela toda empolgada, feliz, conversei com ela e tal. E aí, pensando nisso, né? A gente entra tão empolgado e durante a trajetória a gente vai lidando com várias coisas aí, né? Vai dando a decepção, né? A decepção de ver o quanto é largado, né, dentro da faculdade. E quanto que a gente é deixado aí literalmente às traças, né? É um curso em que você aprende a cuidar dos outros
E a verdade é que você não cuida nem de você mesmo, né? Você fica aí terrível, terrível. Você é sozinho. Ninguém tá nem aí pra ti. E é esse aqui que a gente vai tocar hoje. E essa solidão é que causa muitas vezes a ansiedade, né? Vamos ver. Vai escrevendo aí. Escreve aí de onde você é. Qual período você tá. Tá no começo, tá no meio, qual ano você tá. Você já tá no final, na reta final, já tá aí formando. E cada período a gente tem uma ansiedade diferente, né? No começo a gente tem aquela ansiedade nos 2 primeiros anos, né? Das provas. Nossa, prova de anatomia, prova de fisiologia, ansiedade bruta. Como é que vai ser? Eu preciso tirar nota e estudar, e é trem demais para estudar. É muito nome, muito nome. E depois, nos 2 anos do meio da faculdade, você tem a ansiedade de relação paciente, né? Já começa a ter aquele atendimento clínico, né? Você já começa a ver uma realidade diferente. É bom porque você já passa, né, a estudar, né? Você já passa a ter esse contato com o paciente, mas é ruim porque vai te dando angústia. Você vai vendo umas coisas que você fala assim, não é possível. Umas coisas que não tem nada a ver com o que a gente estuda. E terceiro, no finalzinho, você já tá naquela angústia de qual residência eu vou fazer? Será que eu vou passar na residência? Será que eu estou preparado para ser médico? E então você tem essas angústias e essa ansiedade, né? Tudo faz parte do processo aí. Enfim, acho que já podemos partir, né? Literalmente. Apesar que tudo isso aqui que eu falei faz parte, né, do conteúdo. Com certeza eu acho que você se identifica muito nisso. E por isso que você está aqui. Você quer vencer essa ansiedade, né? E eu vou te falar que você veio hoje, você tirou esse momento, essa noite, para vir no lugar certo. E aqui eu vou te mostrar os 3 pilares, são 3 que eu consegui identificar aí. Eu já tenho estudo um pouquinho sobre a ansiedade aí, já atendo, né, meus pacientes nos consultórios, um pouco sobre, né, não sou psiquiatra, tá, para deixar claro aqui, mas sou clínico geral, mas eu atendo muito paciente com quadro de ansiedade. E muitas das vezes a gente sabe que, principalmente no SUS, o acompanhamento com um especialista é complicado, não é tão fácil o paciente chegar até o especialista. Então acaba que eu dou mais uma estudada em relação a isso, né? Sobre essa ansiedade para os pacientes. E aí nisso também vim estudando um pouco sobre tudo, né? Sobre toda a questão de ansiedade aí na faculdade, né, de medicina. E é impressionante, cara. Você vai ver, eu vou te mostrar daqui a pouco alguns estudos como é impressionante a questão da ansiedade no estudante de medicina. E a gente é um dos cursos que tem, além de ser um curso com a carga horária pesadíssima, a gente é um dos cursos que tem mais índice de, não só ansiedade, né, mas infelizmente pessoas que tiram, né, a própria vida. Não sei, a gente não pode falar muitas coisas, porque daqui a pouco a gente sai fora do ar aí, né? Por causa do YouTube, das redes sociais, enfim. A gente tem palavras restritas que podem ser ditas. Mas a gente tem um alto índice disso. Isso é claramente, eu acho que todo mundo que está aí na faculdade sabe disso. Vivenciei isso. E eu vivenciei muito isso na minha pele. Muito mesmo. A ansiedade em si é bem canseira. É complicado.
E você veio aqui aprender como perder, né? Acabar com essa ansiedade. E não só a ansiedade, né? A ansiedade, conseguir conquistar, vencer a ansiedade, conseguir ter mais tempo livre. Cara, isso é importante demais. A gente vem numa correria dentro da faculdade, a gente não tem tempo para nada, literalmente para nada. Então, ter um tempo livre e de qualidade é complicado. E vou te mostrar como que você pode ter esse tempo livre aí dentro da faculdade. E lidar também, né, com a questão da sobrecarga de estudo. Cara, essa é outra coisa, né? Acho que esse é um dos principais fatores, né, que gera tudo. Né? Mas não é o principal. Eu ainda vou te mostrar, ainda nessa aula, qual que é o principal fator que nos gera ansiedade durante toda a faculdade aí. Me apresentar aqui para você, né? Não sei se você me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, sou médico e fui uma pessoa que sofreu bastante com ansiedade durante a faculdade aí. Então, durante a faculdade, no começo, né? Você entra todo empolgado, igual eu tava falando no começo. Você tá tudo ali empolgado, e eu fui esse cara empolgadaço aí do começo da faculdade. Eu já tinha feito engenharia da computação. Tinha feito 4 anos de engenharia, e aí acabou que não era muito aquilo, a minha vocação e aquele meu intuito. A minha irmã já fazia medicina, e eu sempre tive vontade de fazer medicina, mas eu sempre tive medo em relação à questão da prova, né? De fazer a prova, vestibular. E como eu sempre gostei de matemática, física também, eu acabei seguindo essa área da engenharia. E engenharia de computação, porque, cara, amarrava em relação, gostava muito da computação, de eletrônica, essas coisas. E aí eu fiz, acabou que não deu certo, 4 anos, desisti, voltei pro cursinho, fiquei 1 ano e meio, passei na faculdade. Entrei na faculdade em 2015. E, cara, aquela empolgação. E aí eu bati de frente com uma coisa que eu não tinha na engenharia, eu não tinha a gente não tinha na escola, eu não tinha na engenharia, não tive no cursinho, e eu bati de frente em relação à faculdade, que é o PBL, né? Então aquela coisa de muito, se você se vira, você não tem um professor que vai te picar toda a matéria, então são tutores, você vai ter algumas reuniões, tutorias para discutir aquela coisa e vai embora. E a sensação de que você não está aprendendo nada é gigantesco. É gigantesco. Que é tipo meio que parece que você está largado e você se vira na hora do vestibular e vai embora. Então eu tive muito isso, né, durante a faculdade. E no começo eu tive orientações de alguns veteranos meus, e creio que muitos de vocês também já devem ter tido essas orientações, que é aquela coisa assim, que a pessoa quer te ajudar, né? Então ela fala, não, estuda só essa matéria, essa daqui. Tem na minha faculdade a gente também tinha umas xerox com os resumos e tal, que era mais direto para você estudar aqueles objetivos da tutoria e tal. E aí acabava que você estudava um pouco o livro-texto, mas na hora do aperto você ia direto para xerox, para o resumo, e passava batido. E o grande problema é na questão da prova, né? Então se eu passava grande parte do semestre no mais ou menos, né? E no dia, na véspera da prova, virava a noite ali estudando para a prova. E assim ia, né? Assim ia passando. Então eu acabei aproveitando esse tempo livre, né? Por já ter um pouco de experiência da faculdade, eu sabia que eu tinha que fazer aquelas horas complementares, aquelas coisas todas. E aí quando eu entrei na faculdade, eu fiquei sabendo também que a gente precisa trabalhar o nosso currículo, essas coisas, para ter a prova de residência. Isso aí era por causa de a concorrência aumentando, que ia ser o grande diferencial aí que você vai ter no teu vestibular, na tua prova de residência, seu currículo. Vai mudar muita coisa na pontuação, e isso aí pode te deixar dentro, fora, enfim. E aí eu fui correr atrás disso, né? Peguei isso no primeiro ano de faculdade. Então eu já peguei mais ou menos o que dava,
né, assim, de pontuação já estava olhando, olha só, já estava olhando hospitais que eu poderia fazer prova de residência, né, ali da região que eu sou de Goiás, né, formado pela PUC Goiás. Então, e eu já fui vendo e vi, classe lá, como é que fala? Representante de classe já dá pontuação. Então, já no meu primeiro ano eu já peguei representação de classe. Falei assim, já tem experiência, faculdade, galera tudo nova aqui, não vai saber mais ou menos direito. E eu era um dos mais velhos ali da faculdade, né? Galera não vai saber direito, eu já pego representação e já garanto meu ponto. E início de pegar representação, vai aparecendo as coisas. Aí pega uma liga, vai fazer entra pro centro acadêmico, né? Aí tem atlética, essas coisas. E você vai ocupando o seu tempo. E eu só ocupando o meu tempo. E aí, véspera de prova, pegava a prova antiga, dá aquela estudada, mata na xerox da revisão, você vai lá, faz a prova, bacana, sai com a notinha boa, né? Não sai com 10, mas sai com a nota bem massa, uma nota boa que dá para continuar. E assim eu fui tocando a minha vida, dentro da faculdade. Aquela pessoa que literalmente fazia de tudo com essa obsessão para ganhar pontuação na residência, não tinha tempo para respirar direito, não tinha tempo para mim, né, para ficar com a minha família, porque toda hora eu tinha uma coisa para fazer, eu estava na liga, eu estava num centro acadêmico, eu entrei para a Associação de Estudantes de Medicina e eu estava resolvendo treta, às vezes de Universidade de Goiás, depois eu fui para a Associação de Estudantes de Medicina Brasil, e aí já nível Brasil, né? Conheci gente de tudo quanto é lugar, várias faculdades, mas também resolvendo treta. E aí você entra nessa questão meio política, e eu virei presidente de congresso, e assim foi a vida. E eu fui levando isso. E o certo é que os 2 primeiros anos, até que ainda vai um pouco, né? Porque você tem muita coisa que é decoreba. Mas os meus 2 anos do meio que você entra na clínica médica, que aí você tem que estudar a doença em si, a fisiopatologia e tal, e talvez alguns estudar a questão de medicação, farmacologia, meu Deus, aí a coisa foi ladeira abaixo. E na época eu namorava, que hoje é a minha esposa, cara, eu nem tinha tempo direito para namorar. Olha o nível que chegava. Então, assim, foi um período muito difícil. E o que foi me acontecendo? A ansiedade. Quando você tem muita preocupação com coisa que você tem que fazer, e pensar assim, cara, eu não estou estudando direito, uma autocobrança, que, cara, que médico que você vai ser? Acorda, meu, que médico você vai ser? Onde é que você vai? Como que você vai ser assim? Você não tem tempo nem de estudar. E comecei a virar à noite e preocupado e ansiedade no talo. E eu comecei a ter mão tremendo, taquicardia, aquela falta de ar e as sensações que vai morrer. E tinha momentos assim que eu à noite, para deitar, dormia em torno de 2 horas da manhã e acordava às 5, resolvendo essas coisas, em reunião, processos, de bababá. E quando eu ia deitar, aquela sensação que eu ia morrer. E eu não falava com ninguém. E teve uma noite que eu falei, hoje eu morro. Hoje não tem como. Hoje eu morro mesmo. E pior coisa que tem. Pior coisa que tem. E preocupação. Cara, eu não dava conta de parar. Minha mente não parava. Não sei se com você é assim. Escreve aí nos comentários. É contigo também assim? Você tem essas sensações na faculdade? Você está num processo, num momento que você não tem tempo para nada. Que é tanta preocupação, você não consegue deitar e fazer nada. Às vezes o teu alívio é tu ir pro intermédio, encher a cara. Alguns até usar drogas e para ver se dá uma descansada, né?
Mas a verdade é que você tá fazendo só invertido. Só invertido. Porque você tá tentando trocar um semestre por 4 dias que você vai encher a cara e a ressaca vai vir e o teu corpo vai reclamar. E você não vai descansar. Naquele momento a diversão é massa demais. A dopamina lá em cima. Mas e aí, o resto da semana? Isso é um problemaço. Enfim, então foi isso. E aí comecei a ter que usar ansiolítico. E teve um momento que não dava mais. Eu falei, eu tenho que mudar a minha forma de vida. Eu tenho que mudar. E eu encontrei, na verdade, um vídeo do Jerônimo Temel. Um vídeo bem antigo, já tem uns... hoje já deve ter uns 7 anos. 2016 para 2017, mais ou menos. Que ele falava como você conseguir controlar situações complexas. Né? E sair disso. E eu tava numa situação complexa, era muita coisa. Estudo, fazer várias coisas, e eu não conseguia respirar. E uma das coisas que ele falava é: você precisa se organizar. Organizar seu tempo, seu dia, fazer um planejamento, que eu não tinha nada. 0 planejamento. Você tem que fazer um planejamento. E segundo, você precisa saber falar não. Eu não conseguia falar não. As coisas iam aparecendo para mim, as oportunidades, eu só ia aceitando. E bora, cara, que oportunidade é essa? Parecia uma parte de iniciação científica. Eu falei, era na área que eu nem gostava. Nem curtia a área. Mas eu pensava, eu preciso de ponto para residência. Não, bora para dentro. Não, vamos fazer iniciação. O professor vinha, quer fazer iniciação? Tá. Vamos fazer, tamo junto. E aí eu precisava já de ter tempo para ir nos locais, hospitais, fazer revisão de dados. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí eu me cobrava, acorda, você é doido? O que você tá fazendo, meu? E eu tava lá. E aí eu comecei, eu lembro até hoje. Quando eu fui presidente de congresso, do SESMED, isso me abriu várias portas, porque foi um congresso muito grande. Acho que na época foi um dos maiores do Brasil que a gente conseguiu fazer. A gente inovou, fez uma parceria, antigamente, eu não sei, né, mas a maioria dos congressos que eram feitos ali em Goiás eram congressos da universidade. Então a organização toda era feita da universidade. E aí eu consegui, junto com a equipe lá, a gente abriu para outras faculdades fazer parte da organização. E isso abriu muita a informação dentro dessas faculdades, que era a parte de relações institucionais, né? Então a gente tinha uma equipe só de relações institucionais. Isso espalhou para várias faculdades, que passou de Goiás, foi para Brasília, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim. Então a gente meio que capilarizou a informação e a participação dentro do congresso. E todo mundo quer participar de um congresso, porque dá horas, cara. Imagina, que massa. E antigamente não tinha isso, e quantas outras faculdades que nem faziam um congresso, então não iam nunca, às vezes, participar de um evento. E a gente fez isso. E isso foi muito bom. E acabou que a gente que era da diretoria, eu, presidente, e a turma lá da diretoria, a gente conseguiu contato com muita gente do Brasil. E aí começou a aparecer gente me chamando para fazer evento. Participa do meu evento, não sei o quê. E eu gosto um pouco de marketing. Participa do marketing e tal. Foi. E eu fui fazendo de forma remota, né? Que o marketing dá para fazer mais de forma remota, principalmente por causa das redes sociais. E eu fui participando desses eventos. E só foi enchendo mais. E a primeira vez que apareceu um evento de uma empresa, que era uma empresa que mexia com parte de SLS, ATLS, primeiros socorros, mais para o final da medicina e para quem já formou, né? E ele fazia um mega evento e me chamou para participar desse evento de marketing, tudo, que estavam montando junto com os acadêmicos e tal. E eu lembro que eu tive que falar um não.
Cara, aquilo ali doeu demais, doeu demais. Eu tive que aprender a falar não. E depois que eu falei um não, foi doído, mas foi libertador. Você aí, quantos não você já falou para a oportunidade de coisa que apareceu? Às vezes está faltando dar um não para você diminuir um pouco esse estresse que você está tendo. Essas preocupações, essa encheção do seu tempo com coisas que não vão ser produtivas, né? Então, eu comecei a fazer isso. E aí, várias técnicas, comecei a estudar uma coisa, uma coisa muito top, que chama PNL. E aí eu fui entendendo que muitas das coisas que a gente está aqui, a gente consegue mudar. Mudar hábitos, a gente consegue mudar o nosso planejamento e a gente consegue mudar a nossa questão raciocínio mental. E aí, juntando tudo isso, consegui passar, formei, me livrei dos ansiolíticos. Hoje eu não tomo nada, não tenho nada. Livrando dos ansiolíticos, vem a pandemia. A pandemia foi brutal. E aí vários estudos mostrando que acadêmicos de medicina com ansiedade ao extremo, tudo. E o que mais me marcou foi... Tinha 2 colegas meus que eram do cursinho, passaram em faculdades diferentes. Passaram bem depois de mim, né? Eu passei primeiro, eles ficaram mais um tempo no cursinho, depois passou. E aí, em tempos assim, quase que um atrás do outro, já ali em 2021, eles tiraram a própria vida dentro da faculdade. Dentro da faculdade, sim, fazendo a faculdade. E aquilo ali para mim marcou demais. Eu falei, gente, que nível que chegamos de ansiedade. E eu comecei, isso aí me marcou que eu comecei a estudar. E eu já atendi ambulatório, vários pacientes chegando e pessoas novas, jovens, com crise de ansiedade, essas coisas. E eu falando assim, cara, beleza, eu tô fazendo a minha parte, tô ajudando a população, mas e os meus colegas? Deixa eu estudar isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Foi onde eu comecei a estudar artigo científico, e vou até mostrar para vocês os artigos de níveis aí de ansiedade brutal. Inclusive, vou até ver se eu já troco aqui. Deixa eu te mostrar uns artigos aqui que eu separei. Olha isso aqui. Isso aqui foi uma revisão da Revista Brasileira de Psiquiatria, uma revisão aí em 2017, mostrando, né, sobre as doenças mentais relacionadas aos estudantes de medicina. É um estudo sistemático, uma revisão sistemática e uma meta-análise. E olha o que eles acharam, isso em 2017, antes da ansiedade. Que a maioria, que o mais prevalente, né, problema mental relacionado a problemas mentais que apareceu na meta-análise, era de ansiedade, de 89,6%. De todos os entrevistados, de todos os estudos feitos. Uma meta-análise. Então, cara, olha o nível. E o que se é feito? Essa é a pergunta. O que se é feito? Tem muita discussão. Beleza. Vamos implementar um mentoring, vamos implementar um Balint, vamos implementar, sei lá, alguma coisa, mas de prática, pouca coisa é feita. Continua sendo as grades aí curriculares pesadíssimas e ninguém com orientação de como você fazer desde o começo, de como você fazer o seu passo a passo, como que você vai dar a respirada para você passar aí durante a faculdade. Olha esse outro estudo aqui. Esse aqui é de 2020. Também uma revisão sistemática de literatura sobre a saúde mental dos estudantes de medicina, né, em relação ao PBL. Olha, esse estudo aqui, que é o Lutet, ele fala assim, que dos alunos brasileiros, né, que foram avaliados em comparação ao norte-americano, né, foram vistos significativamente, né, mais depressão entre os brasileiros, maiores níveis de estresse, menor bem-estar, maior exaustão e menor qualidade de vida ambiental. Olha esse outro estudo. Continuação, é no mesmo estudo, mas dentro dessa revisão aqui, né, do Lewis.
que ele viu também em relação aos alunos submetidos ao tradicional e os outros, né? Presença de um currículo pouco claro, a PBL e o tradicional. O currículo é pouco claro, preocupação em não conseguirem dominar todo o conteúdo. Gente, quem que não se sente isso? Quem que faz PBL aí? Escreve se você faz PBL ou não. Você não se sente assim, parece que você não sabe se você sabe. Né? Falta de tempo para estudar outros assuntos acadêmicos, praticar de atividades acadêmicas, falta de tempo para atividades extracurriculares. Então, assim, quando eu mudei dentro da faculdade, que eu consegui ter mais tempo ali, mesmo estando no internato, e depois olhando esses estudos, né, 2021, 2022, e vendo esses estudos, eu falei, cara, não posso ficar parado. Olha esse estudo aqui sobre a relação também entre metodologia ativa. Esse aqui foi de 2017, né, que foi aceito. A ansiedade, né, na metodologia ativa. Dentro dessa distribuição que foi feita na Anhanguera da Uniderp, olha o nível da ansiedade, né, nível de tensão, moderado, principalmente nos primeiros anos. Segundo, olha, grave. Grave. Então, assim, normal. Normal. Você no começo é 3. No final no quarto ano, né? Que é do primeiro ao quarto ano, vai ter 19% só. Os demais estão em algum nível de tensão. Leve, a maioria moderado ou grave. Esse aqui é um outro estudo também sobre a qualidade de vida dos acadêmicos, né? E a mudança da graduação. E aqui você vai ver que vários relatos têm muito a ver com o que a gente vive. Isso é igual um estudo científico. Estou mostrando um estudo científico. Se eu for perguntar para qualquer pessoa que faz medicina, vai falar as mesmas coisas, que é a realidade, que está todo mundo vivenciando. Ó, a medicina é cavalar, muito conteúdo e pouco tempo. Aluna do segundo ano. Dificuldade de participar dos alunos de atividades extras, né? Isso é determinante para o meu constante cansaço e esgotamento, apesar de eu ser jovem e ter paixão pelo que eu faço. Cara, é muito mais do que só você gostar, você amar fazer medicina, não. Você precisa ter vida. A gente não tem vida social. E o pior é que a gente aprende isso, vivencia isso, sobrevivemos literalmente isso na faculdade, formamos e nos ferramos mais ainda. Porque o mercado de trabalho é puxado, vai para a residência puxada. Olha esse outro aqui. Passo o dia inteiro na faculdade, tenho dormido pouco devido à grande demanda de estudos. Primeiro ano. Deixa eu sair aqui. Não, vou trazendo aqui para vocês verem. A minha carga horária curricular é muito extensa e não me permite desenvolver atividades extracurriculares que me interessem, para ter um convívio social adequado com meus amigos e até mesmo para estudar, me alimentar adequadamente e ter períodos de sono adequado. Cara, dormir até parece engraçado, né? Falar dormir, né? Pra gente. Sendo que isso deveria ser a realidade. E aí, estamos aí, nos transformando cada dia mais em médicos doentes. Vamos formar médico doente. Como é que a gente vai atender a população doente? Aí, esse aqui do terceiro ano. Muito tempo na faculdade e estudo complementar. E menos tempo para viver. Não, escreve aí nos comentários. É isso aí mesmo. Você está sentindo isso? Você vive isso? Fala isso. Escreve aí. Se isso aqui não é a pura realidade. E é um estudo científico. Não é achômetro. Não é o que você tinha percepção. Não, é realidade. O que você sente, a ansiedade que você sente, a falta de tempo que você sente. É realidade. Está comprovado em estudo científico.
tempo diminuído para atividades extracurriculares importantes, como esporte e lazer, sensação de que essas atividades tomam o tempo de estudo. Olha o que acontece. A gente entra muito naquilo que chama de síndrome do pensamento acelerado, que o Augusto Cury brilhantemente ele traz escrevendo isso, tem até um livro falando sobre esse assunto, que eu li, né, estudando mais sobre isso, que é justamente você, primeiro que você não consegue parar, sua mente ela está extremamente em excesso de pensamento, não dá um tempinho para você descansar, e depois você não consegue, você tem a sensação que tudo que você faz está tirando aquilo que é importante para você. Por exemplo, ter um tempo importante, você parar para ter um lazer, para você sair, para ter um final de semana tranquilo, parece que você está tirando o seu tempo que você deveria estar estudando. Então, coloca na nossa mente de forma que a gente tem tanto que estudar e ser tão responsáveis, e é tanta pressão dentro da faculdade, a competitividade entre os estudantes, os professores te humilhando o tempo todo, que você acha que é isso mesmo. Que se você parar e não estudar, você é o culpado. Você não pode ter vida social. Porque não existe médico que tem vida social. A vida do médico é plantão atrás de plantão, é trabalhar atrás de trabalhar, porque ele tem que ser esse cara. Ó, até saiu aqui. Vamos pegar de novo aí, enquanto eu bebo água. Opa! Vai conectar ou não? Vamos mais aqui, só um minuto. Voltou? Voltou. Então, vamos mostrar, já começar os 3 pilares, o que você vai fazer para você conseguir controlar isso. Ficou bem claro, né? Como que a gente vive essa situação. E vivenciei tudo isso. E por isso que resolvi estar aqui. Podia estar de boa, podia só ter atendido meus pacientes em casa, atendido meus pacientes, chegado em casa, curtido a minha noite com a minha esposa, mas eu vim aqui para poder falar com você, porque você precisa disso, e eu tenho certeza que você precisa. Você precisa se libertar disso aí. E quais são os 3 pilares? Que eu acho que deve ter ficado bem claro, né? O que falta? Organização pessoal. Organização pessoal. É uma coisa que a gente não tem muito isso durante a vida, e quando entra na faculdade parece que a gente deixa a Deus dará, né? Aquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não pode ser assim. Por quê? Senão vai acontecer igual eu disse, no começo da faculdade vai te aparecer muitas coisas. Além de você ter que ter uma programação de coisas para você estudar, além disso você vai precisar saber lidar com a questão de atividades extracurriculares. E principalmente ter vida, né? Você conseguir se respirar, você conseguir curtir sua vida e fazer faculdade, ter vida social. Senão o que vai acontecer? Se você não tem organização pessoal, se você não consegue lidar com a sua situação, dessas coisas aí, você sempre vai estar atarefado, né? E dentro da organização pessoal, você precisa saber ajustar o que fazer, a hora que fazer, o que momento vai fazer. É uma coisa que na vida a gente não tem isso, né? A gente se baseia muito pelos horários que tem ali na grade da faculdade, mas e depois desse horário? Quando eu chego em casa, né, o que eu vou fazer? Né? Ou depois daqueles horários que eu tenho que cumprir de forma obrigatória? Que horário que eu vou deixar, qual dia da semana eu vou deixar aí, por exemplo, para uma liga acadêmica? Que momento que eu vou fazer as coisas relacionadas a uma iniciação científica? Entendeu? Que momento será que é a melhor hora para você entrar aí, por exemplo, numa monitoria? Né?
Qual? É no começo da faculdade? É no meio? É no final? Então tudo isso você precisa ter essa organização. E qual que é o maior problema de quem não consegue ter organização, não consegue fazer? É o quê? É a falta de clareza. Então quem não tem clareza, né, do que fazer, de como fazer, de qual objetivo seguir, você vai cair no processo de desorganização. Você não sabe quando que você tem que ser, o que você tem que fazer, que momento você tem que fazer. Então, organização pessoal é um pilar assim importantíssimo, né? Como que você vai resolver a questão da falta de clareza? Adivinha como? Tendo clareza. E como que eu tenho clareza? Clareza é o quê? É mais ou menos o que você, não é que você quer fazer, mas onde você quer chegar, né, com aquilo ali. Então, nesse semestre, no semestre que você está, qual que é a coisa mais importante que você tem que fazer? Qual que é o assunto mais importante do semestre? Ah, Bruno, mas todo assunto é importante. Eu concordo com você, todo assunto é importante. Mas qual que é o processo dentro da sua formação que você vai dar destaque aí nesse semestre que você vai fazer? Um exemplo, é um semestre que, além das matérias mais importantes, né, por exemplo, clínica, fisiologia, anatomia, é importante eu dar um processo dentro da minha formação, dar um destaque aí para fazer, por exemplo, uma liga acadêmica. E qual liga acadêmica eu vou fazer? Aí você precisa entender, ter um pouco de clareza de o que você mais se identifica dentro da área da medicina. Ah, eu não me identifico com nada, Bruno. Mas se você não se identifica com nada, faz uma liga aí para você ver se é mais ou menos essa área. Ah, talvez um pouco da cirúrgica. Então faz uma liga na área da cirúrgica. Ah, talvez um pouquinho na área da clínica. Então faz uma liga na área da clínica. O que não pode é você não ter clareza, não saber o que fazer. Isso era uma coisa que eu, igual eu tinha falado, desde o começo da faculdade, eu tinha mais ou menos um pouco da clareza disso. Não necessariamente do que fazer diretamente, porque a gente vê agora que, depois que eu estou formado, que você tem uma maior percepção daquilo que você poderia fazer na faculdade para melhorar o processo, né? E é por isso que eu estou aqui, te passando que durante a tua faculdade como que você vai melhorar esse seu processo. Mas eu tinha mais ou menos essa ideia. Então eu tinha a ideia que eu era, por exemplo, no começo eu pensava que eu queria fazer cardiologia. E uma das primeiras ligas acadêmicas que eu entrei foi o quê? Cardiologia. Então se você pensa em cardiologia, entra na liga de cardiologia. Você pensa um pouco talvez na neuro, entra na liga de neurologia. Então isso você vai ter no processo. Ah, Bruno, mas eu estou no primeiro ano da faculdade. Eu não faço ideia do qual fazer, mas eu queria fazer uma liga acadêmica. Faz medicina de saúde da família. Faz uma liga um pouco mais tranquila para você, que não vai te demandar tanto tempo. Tem isso também. Você tem que ter a clareza dentro de a liga que eu vou fazer vai me demandar muito tempo. É uma liga que o orientador ele cobra muito. Eu tinha uma liga na minha faculdade que era a liga de neurologia, liga da dor. Os caras eram tipo assim, liga do cérebro, desculpa. Os caras eram dos tops das classificações dentro das ligas. Por quê? Porque quem entrava, o orientador cobrava muito, cobrava aulas, cobrava que fizesse vários trabalhos científicos, e ia ter muitas coisas e ia pontuando dentro do conselho de ligas lá, e todo ano ela ficava no ranking da melhor liga, das primeiras ligas, porque fazia muita coisa, tinha muita publicação, essas coisas. Então, isso é uma outra estratégia. Você pode analisar a liga, por exemplo, eu tenho que fazer eu tenho que fazer iniciação científica. Iniciação científica para você ter publicação, né? Você pode utilizar a liga também para esse passo. Uma área que você gosta, então você pega aquilo ali dentro da liga, vê que às vezes pode fazer um trabalho, conversa com, se você não é da diretoria, com o pessoal da diretoria, com o coordenador da liga, para você englobar uma coisa, um artigo científico, alguma coisa relacionada à liga. Então você está juntando, casando duas coisas ao mesmo tempo, mas você precisa ter clareza.
Bruno, não sei o que é, meu Deus, eu não tenho clareza. Então, a clareza que você tem nesse momento é procurar a sua clareza. Então, você já tem um algo para fazer. Procurar o que é. Então, se identificar. Olha aí para você. Olha, eu vou ser sincero. Raras pessoas entram na faculdade sem nem imaginar o que pode ser. Então, se você imaginar, quero ser pediatra. Inicia com a liga de pediatria para ver se é isso mesmo. Ah, GO. Inicia com a liga de GO. Mas você precisa ter esse firmamento, essa certeza sobre clareza. E tendo clareza, você vai fazer o quê? Organização. Você vai conseguir organizar. Como organizar, Bruno? Então, falta de clareza, o objetivo é você ter clareza. Como é que você vai organizar? Tá anotando aí? Não é possível que você não tá anotando até agora. Anota, meu Deus do céu. Pega o caderno, anota. Essa aula aqui é uma aula que vai transformar a tua vida. Então anota essas coisas. Escreve aí no chat aí, ó. Preciso ter clareza. Tenho que ter organização pessoal. Como é que você inicia um processo de organização? Muita gente se organiza pelo dia. Acorda, pensa assim, tem que ir na faculdade, tem as aulas tal. À tarde eu vou fazer isso, à noite eu vou fazer aquilo. Não funciona assim. Você não pode se organizar pelo dia. Por quê? Você se organizou mentalmente. Primeiro que a gente tem que escrever, né? A nossa organização, já escreve aí. Tenho que escrever organização, ó. Escrever é importante. Escrever. É isso aí, vocês entenderam. Escrever é importante. Então você tem que ter ali mais ou menos o que você vai fazer no seu dia. Então escrever é importante. Coloca importante. Então escrever é importante. Se você não faz isso, se você não tem no mínimo ali do seu dia, se ficar só no mental, não vai. A gente precisa fazer a coisa acontecer. Sair do mundo das ideias e botar na realidade. Então imagina. Hoje eu planejei isso mentalmente. E aí acontece alguma coisa e à tarde ou à noite eu não consigo cumprir aquilo ali que eu tinha planejado. Adivinha o que sua mente vai fazer? Vai gerar uma preocupação. Tem que fazer isso amanhã. Não, na manhã não tem como. Depois da manhã. Ai, meu Deus, eu não podia deixar isso não fazer hoje. E aí? Ansiedade. Eu não falei, né? Ansiedade. Todo processo, ansiedade é todo processo fisiológico. Cortisol, aumente o cortisol, que é do estresse. Você vai fazer o quê? Você vai lá no sistema límbico, né? Na região das amígdalas, vai fazer o quê? Diminuição nas terminações nervosas de receptores de serotonina, dopamina, né? Das endorfinas. Isso vai fazer o quê? Você ter essa diminuição, vai facilitar, dependendo do nível, né? Se for um nível mais alto, você ainda vai ter um aumento aí, processo de aceleração, né? De liberação de catecolaminas, da adrenalina, que vai ativar o nervo vago e vai fazer um escarcéu aí em você. Inclusive, isso é outra coisa que eu já vou até te passar agora. O que você vai fazer se você está na crise de ansiedade? Depende. Tá muito ruim? Você vai procurar um médico. Você precisa de uma medicação. Não tá tão ruim? Começou a dar aquela palpitação, aquele suor, aquela coisa, aquela falta de ar. O que você vai fazer? Você vai parar. Para agora. Respira. Segura. Solta. Você vai botar a mão no seu abdômen assim, ó.
Você tem que sentir sua barriga indo para frente e voltando, para frente e voltando. Então você para, respira, segura, solta, segura. Ah, Bruno, não sei como que faz essa respiração da barriga. Não dou conta de mexer meu diafragma. Eu sou um ser de outro mundo. Então você vai fazer o seguinte, vai inclinar o seu corpo para frente. Você vai sentir a sua barriga inclinando para frente, você vai botar a mão na sua barriga. E quando você respirar, você vai sentir ela subindo e voltando. Só que você tem que fazer esse tempo aqui, ó. Respirou, quadradinho, quadradinho. Vai começar daqui, quadradinho, ó. Respirou, segura, solta, segura, sem ar. Respirou de novo, segura, solta, segura. Por que disso, Bruno? Por que a respiração é importante? Por que botar a mão no diafragma tem que ser uma respiração diafragmática? Porque vários estudos mostram que quando você aumenta a pressão abdominal pela respiração e mantém, por isso que você tem que respirar e manter, segurar. O que acontece? Você ativa o nervo vago de forma reversa. E aí, tudo que a adrenalina foi ativando de cima para baixo, você vai desativando pelo nervo vago. Então, estava com taquicardia, vai diminuir. Estava respiração ofegante, vai respirar mais devagar. Toda aquela sensação que a adrenalina te traz, isso vai diminuir. Fora que, quando você respira mais profundo e segura, você consegue aumentar a oxigenação sanguínea que vai para o teu cérebro. E aí você também, com o aumento da oxigenação, você consegue raciocinar melhor. Você já viu pessoas que foi chegando no nível de ansiedade, de uma situação que ela simplesmente parece que ela desliga a região frontal do raciocínio e ela entra num estado assim de crise, de pânico, esses casos mais graves, né? Por que isso acontece? Porque além de não chegar ao momento do raciocínio, você tem uma diminuição do oxigênio, então toda a parte periférica ela diminui suas atividades e concentra mais atividade na parte central, nervoso central, bem no centro mesmo, onde fica a região do mesencéfalo, do tálamo, a região ali das amígdalas, do hipocampo. Então aquela região fica mais conectada, né? Então aumenta a parte sanguínea para aquela região, justamente porque ali fica o local onde a gente precisa estar a nossa sobrevivência, né? Então a parte mais periférica do raciocínio, você diminui a transmissão, né, de tempo, né, de transmissão de raciocínio. Então a pessoa apaga um pouco o raciocínio e volta um pouco para o seu lado primitivo. Então essa é uma das explicações, né? Então por isso que você parar, segurar, além de diminuir o efeito da adrenalina, você melhora esse processo de oxigenação e também o processo de raciocínio. Então, ansiedade, além de todo esse processo, já te deu uma aula aqui sobre ansiedade de forma rápida. Por isso que, quando tem a diminuição dos receptores, né, por causa do excesso de estresse, essas coisas, e ainda está estudando o porquê disso, né, porque esses receptores eles diminuem, né, em relação aos neuroreceptores da serotonina, quando você tem um alto nível, né, de cortisol. Muita gente acha que diminuía, né, achava que diminuía o nível mesmo da serotonina, da produção de serotonina, dopamina, e com os últimos estudos foi vendo que não diminui o nível, mas diminui os receptores. Então, com menos receptores, você tem essa menor interação, né, essa conectividade ali na fenda sináptica, e aí você tem essa diminuição desse processo. Então, por isso que gera essa ansiedade aí. E aí você toma as medicações que aumentam os inibidores, né, de recaptação seletiva da serotonina, né? Então, você aumenta o tempo, né, de processo, porque assim, você tem a fenda sináptica,
tem a liberação, né, por exemplo, da serotonina. A serotonina conecta e rapidamente sai. Né? Tem o processo de conecta e sai. Então, e logo que ela sai, esse receptor ele some, ele não fica aberto, né? Ele já fez o papel dele. Então, o que faz? Então, você aumenta a interação dessa serotonina e aumenta o processo de transmissão de uma fenda sináptica para outra. Então, por isso que os inibidores de recaptação de serotonina são utilizados principalmente para ansiedade, níveis de depressão também, para você manter mais essa conectividade, e isso você consegue aumentar mais a efetividade da serotonina e diminuir os níveis de ansiedade e de depressão. Então, isso fisiologicamente. Qualquer outra situação que aumenta, e aí é uma das causas que aumenta a quantidade de cortisol, é a preocupação. Anota aí, preocupação. O que é preocupação? A preocupação nada mais é que você preocupar, você vai parar o seu tempo aqui para tentar fazer uma ação. Então você está ocupando o seu tempo com uma ação que não vai ser realizada. Não vai ser realizada. Por que, Bruno, não vai ser? Porque você não vai fazer a coisa agora. Então você está ocupando o seu tempo do agora com um pensamento futuro de coisas que podem acontecer, sendo que já mostrado que 85% das suas preocupações não vão gerar nenhuma ação, não vão fazer nada. Então você vai estar ocupando 85% do seu tempo agora, capturando uma coisa futura de uma coisa que não vai ser realizado. Isso é a preocupação. Então, a partir do momento que você igual eu estou te falando, você não tem organização, você não deu certo se você fazer aquilo que você tinha planejado do seu dia aí, você passa sua mente a ocupar com coisas futuras. Bruno, pelo amor de Deus, me ajuda em relação a isso. O que você vai fazer? Então, escrever, né, é importante. Mas o que você vai fazer? Agora, provavelmente, você deve ter um monte de coisa. Vou deixar aqui só clareza. Um monte de coisa que... Deixa eu escrever de novo. Você deve ter um monte de coisa aí que você... Pessoal. Então você precisa ter clareza. E agora, como você deve estar cheio de coisas para fazer, né? O que você tem que fazer? Você tem que resolver as principais coisas. Como é que você vai organizar? Você vai elencar aí as principais coisas que você tem que fazer. E no dia seguinte, dessas principais, você vai fazer na noite anterior, tá? Para o dia seguinte. Nunca faça o que você tem que fazer no seu dia. Nesse momento, não. Porque vai dar problema. No dia anterior, à noite, antes de dormir, você vai estar ali mais conseguir focar um pouco mais do que você tem que fazer. Porque você já está no final de sua energia, é uma atividade que não demanda muita energia. O nosso cérebro, ele é energia. Então você começa com energia durante o dia e ela é igual uma bateria. Vai acabando. Você começa assim, né? Vai acabando. E vai chegar no final do dia, você está com pouca energia. E aí quando você dorme, você acorda de novo, você recarregou. Você já está com toda a sua bateria recarregada. E aí a primeira coisa que você vai fazer no seu dia com a bateria cheia é pensar no que eu vou fazer no meu dia. Você tinha que ter feito na noite anterior, não demanda de energia. Então você vai começar já a gastar a sua energia do seu dia, que você está renovado, com coisa que não tinha que ser feito. Que é uma coisa que não demanda tanta energia que você pode fazer no final do seu dia. É por isso. Então, você vai elencar, no mínimo, 3 coisas que é importante para você, que tem que ser feito no outro dia. Então vamos começar a ter essa mínima organização do dia seguinte.
E aí você vai passando, com o tempo você vai conseguir fazer a sua organização no mínimo semanal. E depois você vai fazer uma organização mensal. Você acredita que dá para fazer isso? Uma organização mensal. E aí você vai conseguir colocar ali horários de fazer. Então, por exemplo, se num dia não deu para fazer, você já sabe. Se não é uma coisa que é demanda, é urgente, você sabe que você vai conseguir colocar ali, por exemplo, eu tenho outro dia, daqui 3 dias, daqui 2 dias, que dá para você fazer isso. Então, a organização semanal, mensal e semanal é a chave, é a coisa. Mas vamos começar com a organização do seu dia seguinte. Então, dia anterior, na noite anterior, você vai fazer essa organização do dia seguinte. Tá, então você vai começar a organizar isso. Então você tem lá, no dia seguinte, 3 coisas importantes que eu tenho que fazer. Bruno, não deu tempo de fazer isso. Das 3 coisas eu consegui 2 foi ok e 1 faltou. Opa, deu erro aqui. E 1 faltou. E aí, Bruno? Então essa daqui vai ser a primeira coisa que você vai fazer no outro dia e você vai adicionar mais 2 coisas para fazer. Beleza? Mais ou menos como é que vai fazendo? Então esse é um nível simples para você fazer sua organização. E aí depois você vai conseguir aumentar aí para uma organização semanal. Que aí, bicho, aí é o negócio. Você para de pensar as atividades que eu tinha que fazer amanhã, não sei o que. Isso daí você já pensa na semana. Então você já tem, por exemplo, na sua semana o dia que é para estudar tal matéria. O dia que é o negócio da liga. E você vai ter um dia ali separado para que se não der certo ali, você tem um backup, um dia de fazer alguma coisa a mais. Um dia reserva, um horário reserva. Imagina, você tem um horário reserva para você fazer. Mas primeiro você tem que fazer isso. Você tem que se organizar pelo menos no dia. Beleza? Qual que é o segundo pilar? É produtividade. Bruno, o que é produtividade? Produtividade é você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer no menor tempo possível. Coisa mais rápida possível. Isso aqui, isso é muito difícil. É muito difícil. Tem muito estudante que consegue ter produtividade. E é produtividade em tudo, em todas as atividades. Só que para você ter produtividade, você tem que primeiro saber, classificar qual que é o tipo de atividade que você tem que fazer. Qual que é a prioridade daquela atividade. Muitas das vezes, você não tem um planejamento do seu dia, né? Aí você começa fazendo coisas que não seriam importantes, que ocupam o seu dia. E aí as coisas que seriam importantes, que ia te encaminhar para as coisas, para a produtividade, você acaba não fazendo. Ou você faz pela metade. Então a produtividade é você fazer aquilo. Ou você está anotando aí, pelo amor de Deus? Eu já falei, estou repetindo. Anota. Você acha... Isso aqui eu estudei nos livros mais top de produtividade. Fiz curso de produtividade. Estou te passando aqui o ouro. Se quiser, beleza. 1 ano e meio, 2 anos de estudo aí. Só nisso. Só nisso aí. E eu estou te passando aqui. Para você pegar um melzinho com açúcar e aplicar na sua faculdade. Porque eu apliquei na minha. Então, assim, aproveita esse aqui. Você não vai achar um livro. Você não vai achar nada, né? Um material, nada. A não ser o que eu estou postando, o que eu estou tentando fazer específico para medicina. E, por favor, se tiver um ou outro, adiciona aí, escreve aí embaixo quem que é, outra pessoa que fala alguma coisa relacionada a isso aqui da faculdade. Eu quero conhecer essa pessoa, eu quero trocar uma ideia, eu quero associar como é que a gente pode levar essa mensagem para mais gente. Esse é o meu objetivo. Mais pessoas possível conectar com isso aqui. Vamos controlar essa ansiedade. E deixar que esse nível não aumente. Para que outras pessoas não acabem perdendo a sua vida aí durante a faculdade.
Porque ansiedade mata. Ansiedade mata. Então, produtividade. Estava falando. Precisa ter o quê? Saber o que é prioridade. Ah, Bruno, como que eu sei se essa atividade é prioridade ou não? Existe um mapa, depois você pode pesquisar, que é chamado de uma tabelinha chamada de tabela de Eisenhower. E ela é dividida em quadrantes, são 4 quadrantes. E ela é trazida em relação aqui, né, a importância, e aqui a urgência. E ela vai te explicar como que você classifica tarefa, aquilo que você tem que fazer, se é importante ou se é urgente. Então, se você tem que fazer agora ou se você pode deixar depois. Na verdade, não é que é importante ou urgente. Você sabe se ela é importante ou urgente. Mas é tipo a classificação em relação à prioridade daquela atividade. Eu tenho que fazer agora ou dá para me esperar? Então, atividades que são no primeiro quadrante, que ao mesmo tempo... vou fazer de cor diferente. Vamos começar aqui com o vermelho. No primeiro quadrante, que elas são importantes e urgentes, essa você tem que fazer agora. É um momento exato. Essa é uma atividade que você tem que fazer agora, porque além de ela ser urgente, não dá para esperar, ela é extremamente importante. Agora, minto. A atividade 1, quadrante, é porque agora que eu vi aqui, ó. Aqui é do menos, ó, do menos urgente para o mais urgente, que é do mais importante do menos importante. Então, atividades 1, que são atividades aí menos urgentes e mais importantes, é o seu auge de atividade que você tem que chegar nisso. Porque são atividades que você consegue agendar ela para fazer. Você consegue organizar ela para fazer. Então, atividades número 1 são atividades que a maior parte do tempo é que você tem que fazer, que é quando você não tem mais que preocupar. Tipo assim, hoje eu tenho que fazer essa atividade, senão não tem como, é só tem hoje o dia. Não, é aquele trabalho, imagina você fazer aquele trabalho que passou lá no começo do semestre, é uma atividade importante e você não vai deixar para fazer ali no último dia ou na semana que você tem que apresentar o trabalho. Não. Basicamente, às vezes, com 2 semanas antes, você já finalizou esse trabalho. Você já está tranquilo, você já fez tudo que você tinha que fazer. Então, é uma atividade que, quando ela se passa, ela é uma atividade importante. Você tem que fazer, mas não é urgente. Então, você consegue agendar ela de forma que ela não vai te sufocar e você não vai ficar naquela semana na loucura que todo mundo fica que tem que fazer a atividade, fazer o trabalho, né? Então, menos urgente. Então, você consegue agendar. Agora, atividades importantes e urgentes, que é do segundo quadrante, essa você tem que fazer agora, imediatamente. Além dela ser importante, ela é urgente, você tem que fazer agora. Atividades que não são urgentes e não são importantes, tipo assim, você não tem que fazer agora e também não vai mudar a sua vida, essa você não vai fazer. Não faça. Elimina essas atividades. E isso vai te dar muita paz. Cara, quando eu descobri isso aqui, eu fui vendo, eu fiz uma lista, você vai fazer essa lista também, com as atividades mais ou menos que eu fazia do dia a dia. Que tinha de atividade 3, do quadrante 3, cara, meu Deus do céu, tinha muita atividade do quadrante 3 que eu simplesmente falei, por que eu estou fazendo isso? Simplesmente não fazia. É não fazer. Não fazer. E atividades que são 4, que são urgentes, mas não são importantes, essa você, se você puder, você delega para as outras pessoas. São atividades que não são importantes, mas tem que fazer naquele momento. Se você puder, delega para as outras pessoas. Outras pessoas fazerem essas atividades. Beleza? Deu para entender mais ou menos como você classifica? Então, quais são as atividades sonho de consumo? Atividade 1. Então, o quadrante 1
você tem que ter aí uns 70% dessas atividades que você está fazendo. São atividades que você já está programado, você está fazendo durante o dia de boa, que são atividades que, se naquele momento acontecer algum imprevisto, você não pode fazer, você consegue reagendar ela para um outro dia para você fazer e você não vai ficar preocupado com isso. Vai ficar totalmente tranquilo. Atividades 2. Cara, essa não tem que ser uns 10%, uns 15%. A gente já vai para 85%. 70%, 85%, né? Então, uns 25%. Deixa eu apagar esse aqui. 25%. Atividade 2. A 3, 0%. E a 4, se você não conseguir delegar, mas não pode ser mais do que 5% do seu dia a dia aí. Beleza? Então são atividades que eu estou falando, são atividades que você tem que fazer fora o seu dia a dia aí durante a faculdade. Beleza? Então assim você consegue ter mais produtividade. Primeira coisa, classificar prioridade de atividade. Então o que você vai fazer? Fazer uma lista, mais ou menos, com as atividades que você tem que fazer. Ah, Bruno, eu estou vendo aqui, eu tenho tanta atividade 4, tanta atividade urgente, não é importante, mas é urgente, eu tenho que fazer. 4 e 2 é tipo assim, é a maioria do que eu tenho que fazer. Inverteu, tá 85% nessas atividades. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o que eu chamo de lista Aldol. Aldol. Por que lista Aldol, Bruno? Aldol é haloperidol, mas é a marca Aldol, que é mais fácil de lembrar. É aquela medicação que a pessoa às vezes está em surto, chegou desesperada ali no pronto atendimento, né? Dependendo do caso, claro. Você faz a medicação e a pessoa acalma. Ela é um sossega-leão, né? É o Aldol, digamos assim. Então por que essa lista Aldol? É que você precisa se acalmar. Você tem que baixar a sua ansiedade, é muita coisa para fazer, é muita tarefa e tal. Então eu fiz as minhas listas, a maioria é tudo 2, 4. O que eu vou fazer? Você vai fazer essa lista. Você vai colocar todas essas atividades que são 2, 4. Você vai parar todas as outras. A 3 você já dispensa. Você viu que é 3? Nem faz. Cancela. A 1, por ser importante, mas não é, você vai reagendar ela mais para frente. E você vai focar tudo agora nas atividades 2 e 4. Tudo. E você vai limpar essa lista. Por isso que a lista Aldol é para você dar aquela finalizada, aquele gás para você gerar o que depois? Paz. Só que você não vai usar essa lista como um tratamento. Ela é paliativa, ela é só para te tirar do momento. Então é uma lista que chegou no momento que foi acumulando. Você faz essa lista, foca tudo nessa lista. E aí depois a paz. Beleza? Então, para você ter produtividade, a princípio, primeira coisa, você tem que ter prioridade nas suas atividades. Viu? A maioria das atividades são urgentes. Se ela é importante ou não, não tem como delegar. As não importantes não tem como delegar. Vai fazer a lista Aldol. Beleza? E o terceiro grande pilar é inteligência emocional. Nossa, eu para escrever é ótimo, né? Começa de um jeito, vai do outro, enfim. Inteligência emocional. Esse, para mim, aqui é um dos principais fatores que falta pra gente aí durante a faculdade. Inteligência emocional. Lidar com os problemas. A gente não aprende a lidar com os problemas. Com as situações difíceis, situações complexas. Como que você vai fazer isso? Como que você vai lidar com os problemas? Primeira coisa importante que você tem que saber. Propósito, identidade. Quem é você?
Por que você está aqui? Lembra lá da clareza? Aquela primeira clareza é a clareza dentro da faculdade, dentro da medicina. Essa daqui é a inteligência emocional, que você tem que ter clareza de saber quem você é. Qual que é o seu propósito? Por que você está fazendo medicina? Ninguém vem à Terra a passeio. Ninguém vem aqui à toa. Todo mundo tem um porquê, onde ir, o que fazer. Um objetivo. Ah, objetivo de vida, Bruna? Não. Objetivo, meta. Deixa eu fazer aqui. Objetivo, meta, alvo são diferentes. Objetivo, aquilo que você vai fazer no momento agora. Então não existe objetivo de vida, é aquilo que você vai fazer naquele momento agora, na sua vida. Meta, coisa que você tem começo, meio e fim. Pessoas não têm metas, não sabem fazer metas. Acha que meta é assim, vou emagrecer 50 quilos. Isso não é uma meta. Isso é quase que um objetivo, mas não é uma meta. A meta, eu vou emagrecer 50 quilos daqui 2 meses. Daqui 2 meses é impossível, né? Eu vou emagrecer 10 quilos em 2 meses fazendo a dieta fulana de tal. Isso é uma meta, uma coisa específica. A meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, você tem que conseguir fazer ela. Ela tem que ter data de começo, meio e fim, tempo, entendeu? Tem que ser isso. A meta ela não é aberta, não é uma coisa geralzão. Isso não é meta. Meta ela é específica. E alvo, que é o mais importante. Alvo é para onde você quer atingir. É aquilo que você quer atingir. Então, assim, a falta de inteligência emocional, você não saber quem você é, seu propósito. Mas a Bíblia fala pra gente qual que é a nossa identidade. Quem somos nós? Nós somos o quê? Em Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Cristo. Então essa é a nossa identidade. Nós não somos médicos. Médico é uma função, a gente não é a nossa função. Nosso ser, quem nós somos, é muito mais profundo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E o nosso propósito, governar sobre todas as coisas. Sobre os animais, tudo. Sobre tudo. Então esse é o nosso propósito. E aí eu te pergunto, você está governando sobre as coisas? Você está governando a sua faculdade de medicina? O que é governar, Bruno, na faculdade de medicina? É você lidar com todos os problemas, saber lidar com professores que vão te humilhar, então pegar isso para você. É saber perdoar o outro. Brigas que vão ter, que você vê, divisão de turma, internato, não sei o quê. Você lidar com essas situações de excesso. Isso é saber governar. É você ter ao mesmo tempo a compaixão pelas pessoas e também, por exemplo, pelos pacientes. E saber lidar emocionalmente com isso. Isso é saber governar. Isso é ter inteligência emocional. É você saber aquilo que você consegue controlar e aquilo que você não controla. E quando você não controla, você vai deixar para quem sabe controlar e para quem controla, que é Deus, Pai. O impossível é com Ele. Mas aquilo que você controla, você vai meter bronca. Não vai cruzar os braços e achar que vai vir a sabedoria da medicina do céu na sua cabeça se você não estudar. Acorda, tem que estudar, meu filho. Tem que andar, tem que correr. Mas tem que ter tempo para todas as coisas. Eclesiastes já falava. Existe um tempo propósito para todas as coisas. E você não tem propósito, não tem um tempo dentro da sua faculdade. Você não tem um tempo para desfrutar, para aproveitar. Para ter um tempo para você mesmo, para sua família. Você precisa desse tempo.
Saber perdoar. Perdoar o passado. Não falo nem o presente da faculdade, não. O passado. Perdoar seu pai, perdoar sua mãe. Perdoar aquele que te criou. Que às vezes te magoou e você tá aí com seu coração segurando. Sujando o teu coração. E não libera isso, e carregando. E é só fardo, você vai jogando para trás, e vai carregando isso, e dentro da faculdade. E dentro da faculdade não vai faltar fardo para você carregar. Mais o seu passado, e aí? Os seus bloqueios. Aquilo que te impede de você seguir, de você romper. Tua mente é com a tua alma. E você tem as áreas da vida e uma delas é espiritual. Como é que está a sua espiritualidade? Está aí conversando com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Ah, Bruno, mas eu sou ateu. Eu sou agnóstico. Beleza, vida que segue. Não quer acreditar? O seu não acreditar não muda o fato de que Deus é Deus, Criador de todas as coisas. Mas Bruno, mas não é ciência. É ciência e religião. É tudo, é corpo. Você precisa ter uma visão holística. E saúde entra espiritual. OMS, olha lá no OMS. Vê se não fala sobre espiritualidade, se não tem estudos científicos sobre espiritualidade. E você não vai trabalhar você. Você ensina saúde para os outros, vai ensinar, vai orientar e não vai trabalhar em você. Um dos principais pilares, espiritualidade, da vida. Não quer acreditar? Beleza, vida que segue. Mas aprenda a ter inteligência emocional. Pelo menos o técnico. Porque a prática vai ser difícil. Se você não desenvolver espiritualidade, porque não tem como. Isso aqui, como é que eu te explico? É corpo, alma e espírito. Corpo, você desenvolve medicação, atividade física, tudo isso aí. Alma é o software desse corpo. É onde as coisas processam. E o espírito, aquilo que te liga, que faz você fazer a ligação com Deus, que nutre tudo isso aqui. Mas você não quer ter isso aí. Você acha que só trabalhar o corpo, só tomar a medicação para ansiedade vai resolver o seu caso. E não vai. A Bíblia fala. Lá em Mateus 6, 25 até 34, mais ou menos, fala sobre... Jesus fala, por que estáis ansiosos? Sendo que Deus nunca deixa faltar nada para os seus filhos, para os seus animais. Sempre vai ter o passarinho que vai se alimentar. Sempre vai ter tudo abundante. A natureza é feita abundante. Por que estáis ansiosos agora? Filipenses também fala da ansiedade. Por que você está ansioso com as coisas dessa terra? Sendo que nós aqui só estamos peregrinando por ela e vamos seguir. Só que você tem um propósito, você tem que cumprir aqui na terra. Não tem como, não tem onde fugir. Mas aí o teu ansiedade não te deixa. Você não está na medicina à toa. Você vai curar muita gente. No corpo, vai curar na alma e no espírito. Mas você não acessou, você não desenvolveu para acessar. Você vai ficar ali só paradinho no corpo. Dando medicação, fazendo uma cirurgia, um tratamento, bababá, babá. E a alma e o espírito? Então isso você tem que desenvolver isso. E aí, me conta, como é que tá
seu relacionamentozinho aí? Como é que tá a sua inteligência emocional? Inteligência emocional você quer fazer de forma bem assim, vou te dar o caminhozão, PNL. PNL você vai conseguir ressignificar as coisas, vai dar uma melhorada, vai aprender a perdoar, mas não é tudo. Quer aprender PNL de verdade? Lê a Bíblia. Lá tá tudo de PNL. Só que tem a mais. Tem a palavra de Deus ainda para nutrir você espiritualmente, sua alma. Quando você entende isso, aquela pressão do professor, porque isso, aquilo outro, você fica em paz. Você não se preocupa mais com isso. Qual médico você? Você fica em paz. Porque você sabe que aquilo que você está se esforçando, estudando, Deus vai te ajudar lá na frente, vai ser um bom médico. Você não tem que se preocupar com isso. Todas essas suas preocupações futuras de coisa que não vai acontecer, elas vão diminuir. Você vai controlar. Acabar? Impossível. Ninguém acaba. Mas quando aquilo ali vem, você consegue ressignificar e falar: por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou preocupado com isso? Não preciso. E aí começa a entrar uma paz de espírito em você. Aí sim você vai começar a governar. Aí, meu querido, mexer com produtividade vai ser fácil, porque você não tem aquelas preocupações nem nada, você já vai conseguir fazer, você tem foco. Você vai ter organização. Mas se você não desenvolver isso, não vai pra frente. E eu queria falar uma coisa pra você. Já tá chegando no final da aula, tá? Pra você refletir sobre isso. E assim, não tem pessoas que falam sobre isso, eu tô aqui pra ajudar. E eu queria que, se você quiser ir um pouquinho mais além, eu queria te ajudar nisso, fazer um processo de ajuda nisso. Eu vou montar, tô abrindo aqui, a mentoria. Mentoria com M, né? Aprende a escrever mentoria. Mentoria. Medicina sem pressão. E nessa mentoria eu vou trabalhar profundamente todas essas áreas. Eu vou trabalhar sobre organização pessoal. E aí eu vou te mostrar como você vai organizar, como você vai fazer o que eu chamo de semana ouro. Que é você montar a sua semana, conforme o semestre que você está, independente do que você está estudando, você tem os seus tempos e tempo, final de semana, para curtir com a família, para você aproveitar, para você desfrutar, você ter vida social, de verdade, acabar com essas suas preocupações e acusações que quando você devia estar aproveitando, você devia estar estudando, isso vai acabar, porque você sabe que aquele momento é mesmo para aproveitar. E quando a sua cabeça vier nisso e falou, não, eu estou no meu momento de descanso, porque tudo na minha vida tem as coisas certinho, tudo tem seu tempo. E agora é meu tempo de curtir, de aproveitar ao máximo aquilo que Deus te deu. Que é a vida, que é a família. E várias outras coisas, que é esse mundo para você aproveitar. Segundo, produtividade. Em que eu vou entrar mais profundo, como que você pode ter aplicativos para você utilizar para ter maior produtividade, como ter mais foco. Uma das coisas importantes, né, dopamina de jejum de dopamina, né, hoje viciado muito nessa coisa do celular, rede social, Reels, meu Deus do céu. Ah, mas Bruno, mas você não tá na rede social. Eu aproveito muito disso. Mas a gente tem que aprender que tudo tem seu tempo. E hoje as pessoas estão viciadas. E com certeza você também está viciado. Você entra ali num videozinho, vai passando, quando vê, 1 hora. E aí o que você faz? Ah, você devia ter estudado. Procrastina.
Outra coisa importante, como vencer a procrastinação dentro da produtividade? Você conseguir dividir as tarefas grandes em tarefas menores e vai se recompensando por cada tarefa pequena. É a mesma tática do Reels. Por que o Reels, o Shorts, o TikTok faz sucesso e te tranca? Porque ele diminui o tamanho do vídeo, consegue te colocar numa imersão ali e vai te liberando dopamina para cada videozinho que você passa. Libera mais dopamina. É a mesma tática dos cassinos. Só que você vai fazer de forma pessoal para você, que vai te dar produtividade e bem-estar. E vai fazer você ir mais longe ainda. E o terceiro, inteligência emocional, que é o mais importante. Que é saber lidar com os problemas. Entenda, medicina é para resolver problema. Todo dia chega problema no meu consultório. Por que as pessoas vão atrás de você, vão atrás de mim, vão atrás dos médicos? Para resolver problemas. Elas têm um problema e querem resolver. Só que você não consegue. Você pode até ajudar a resolver os problemas dos outros, mas não resolve o seu. Porque não tem inteligência emocional. Você vai só na parte técnica. Você precisa aprofundar nisso, senão você não vai ser ninguém na vida. E aí a gente entra vários e vários médicos que são renomados, dinheiro, de tudo, tem tudo. E tem um vazio de espírito, vazio de alma. Não consegue lidar com os próprios problemas. E a partir de hoje eu decreto que isso vai ser diferente na sua vida em nome de Jesus. Você vai mudar isso. Então, inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, vamos trabalhar tudo. Ressignificação, PNL, base de PNL. Se você entender que aquilo que não é fora do seu controle, você não precisa focar naquilo. Então, vamos trabalhar isso profundo, profundo. E por que a mentoria? Mentoria porque eu quero estar perto de você, eu quero te ajudar. Por isso, eu quero pegar na sua mão, te dar algo a mais, te ajudar. E a mentoria porque não dá para cobrir o mundo. A princípio, não. A princípio, eu não tenho esse tempo, eu trabalho, não é meu principal, não é fazer só isso. Aqui eu estou tentando desdobrar um complemento daquilo que eu sinto que eu tenho que fazer por você. Então é o seguinte, se você quiser participar dessa mentoria, aprofundar tudo nisso, tal, governar na medicina, de verdade, cara, cai pra dentro. Ah, Bruno, mas eu já tenho tanta coisa, eu vou ter tempo para uma mentoria? Vai. É justamente porque você não tem o tempo, você precisa disso aqui para você ganhar tempo. Essa mentoria é uma mentoria que eu faço, ela dura 21 dias. Já estruturei ela toda, vai durar 21 dias. A gente vai trabalhar todos os dias, a gente vai tirar essas dúvidas, vou trabalhar com você, todo um pouquinho de cada área, tá? Do que você tem que fazer e como que você vai melhorar. Então são 21 dias com estratégias para você melhorar aquilo ali. Fora isso, ainda tem um grupo no WhatsApp. Só botar PP aqui. No WhatsApp, em que você vai lá, você vai entrar, você vai fazer um questionário, vai responder, eu vou ter mais ou menos uma análise, e a partir dessa análise de como você tá, seus problemas, o que você tá sentindo, qual que tá te abalando mais agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou te passar pessoalmente, mandar um áudio para você explicando quais são os próximos passos que você tem que fazer. E aí, nesses 21 dias, a gente vai ter essa elaboração dessa estratégia. 21 dias, mais esse acompanhamento no grupo do WhatsApp. Fora isso, também, tá? Você parte de produtividade, você vai ganhar o curso
que eu já tenho, que chama Medicina Produtiva. Ó, os 21 dias, as estratégias, são estratégias que eu vou fazendo ao vivo, né? Juntando, vamos conversando, vamos batendo um papo e vamos tirando as dúvidas. O curso já está gravado, você já vai ter acesso, já pode ir assistir no curso, beleza? Grupo do WhatsApp, a gente vai interagindo e eu vou te ajudando. São grupos, não são muito grandes, não são muitas pessoas, são grupos pequenos, tá bom? Então, nesse processo aí de 21 dias, vamos cair para dentro. E depois, todos esses 21 dias, todas essas estratégias vão ficar gravadas na plataforma. Que plataforma? Hotmart. A maior plataforma de ensino da América Latina. Então, eu vou passar tudo para você, vai estar tudo lá. Como é que você faz? Caiu para dentro, acessou, você já vai receber hoje, hoje ainda, né? Já te libera aí para você ter acesso ao curso, tá bom? E lá, da partir daí, a gente vai ter estratégia. Você vai acessar o grupo do WhatsApp, você já vai acessar aí o curso Medicina Produtiva. E a partir daí, 21 dias, vão estar junto nisso. Eu vou pegar você, literalmente, para poder te ajudar. Controlar a ansiedade para tudo, porque esses 3 pilares são principais. Beleza? Hotmart, fazer tudo. Ah, Bruno, quanto vai custar? 12 vezes de R$ 56,90. É muito? É pouco? Depende. Se não puder investir isso em você, com certeza é muito. Mas se for pensar, cara, 12,56,90, isso dá o quê? Uns R$2, nem R$2, menos de R$2 por dia. Se não puder economizar R$2 por dia aí, para investir em você, para você melhorar e controlar essa ansiedade sua, aí é difícil mesmo. Deixar de comer tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. É difícil achar pão de queijo hoje em menos de R$2, hein? Deixar de comer só um. Aí vai pro 4 dias, tô dando 21. 4 dias de internet, no mínimo R$600. E aqui você vai pagar por mês R$56,90. Menos de R$2 dia. Então assim, cara, se você quiser mudar, cai pra dentro. Ah, Bruno, mas se você quer, por que você não faz de graça? Eu faço. Tem um monte de vídeo meu na internet. Entra aí no YouTube. Ó, só no Instagram já tem mais de 210 postagens que você pode pegar. Mas acompanhamento você não vai ter. O negócio não é só ver conteúdo. Cara, entra no Google. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo de tudo que eu tô falando. Eu não tô inventando, não é do zero aqui. Eu estruturei uma metodologia e estou te passando a metodologia específica para quem é estudante de medicina. Mas se você quiser conhecimento, só o conhecimento, cara, vai aí. Como é que você acha que eu formei essa metodologia? Eu não criei nada. Eu fui estudando, fui juntando, aprendendo, arrumando e criando a metodologia. Criei a metodologia. E agora a mentoria, que é para estar mais perto ainda, para te ajudar, passar por tudo isso. E detalhe, essa mentoria de 21 dias, eu vou fazer só para 50, são só 50 vagas. Eu não consigo, de uma vez, mais de 50 pessoas. Eu sozinho não dou conta. Para te ajudar, para olhar, para poder entender como é que você tá, para te dar ajuda nesse primeiro passo. Então, é pequeno mesmo, não é grande. Não é de grande escala, eu quero te ajudar passo a passo. 21 dias junto. Ah, Bruno, e se eu não gostar? Se eu não gostar, você tem 30 dias para pedir seu reembolso. Ou seja, se você quiser, você vai participar toda da mentoria, todinho, vai fazer tudo, e aí você pode pedir o seu dinheiro de volta.
Ah, Bruno, mas você é bobo, você fazer negócio desse. Eu não tô preocupado com dinheiro. Eu já trabalho. Ah, mas por que você... Porque eu preciso que você tenha seu comprometimento e eu tenho que todas as despesas, gastos, o tempo que eu tô deixando de fazer as coisas, às vezes de fazer um plantão, de qualquer coisa, para estar aqui te orientando, te ajudando, eu preciso receber por isso. É claro. Mas não é isso o motivo. Tanto que olha essa garantia para ti. E você vai ter acesso tudo a um ano, por um ano. Você vai ter todinho, voltar, olhar, reviver, refazer, todas as metodologias, tudo. Mas é 21 dias que eu vou estar do seu lado, assim, metendo bronca, pressão. E fora isso, também acesso aí aos encontros, né? Que a gente vai fazer aí semanais, né? E aí é geralzão, todo mundo, não é com cada grupo, né? Então o primeiro grupo vai ter o primeiro encontro, né? Semanal. Tirando depois dos 21 dias, a gente faz o encontro semanal. Depois mais pra frente, se for tendo mais gente, mais vagas, se for abrir, se der certo, também tem isso. Se der certo de eu abrir, se eu conseguir conta de toda gente, vamos, porque meu objetivo é todos os estudantes de medicina, todos, do primeiro ano ao último ano. A formação da faculdade. Isso aqui tinha que ter desde o primeiro ano te ensinando, mas não tem, eu tô aqui para tentar te ajudar. Se quiser, link abaixo, clica, faz sua inscrição, cai para dentro e bora junto. Não quiser, de boa também, segue a vida. Pode ser que eu abra outra mentoria, pode ser que eu não abra, talvez eu abra daqui 2 meses, né? Não quiser, tem um curso, medicina produtiva, isso vai estar aberto. Você vai lá, faz sua inscrição. Também, a qualquer momento que você quiser, clica no link, medicina o curso da medicina produtiva. Só que não vai ter, né, esse acompanhamento que eu estou fazendo com você, de mentoria. É um curso gravado, muito bom, de produtividade, que eu trabalho tudo. E grande coisa de lá, eu vou trabalhar, por isso que você vai ganhar o curso. Só que tem uma desvantagem. O curso lá custa R$ 497. Dividido em 12 vezes dá 49 por aí por mês. Alguma coisa assim. Aqui, você por R$10 a mais por mês, mais ou menos, você ainda vai ter o acompanhamento de 21 dias. Além de você ganhar o curso, você ainda vai ter o meu acompanhamento de 21 dias, grupo do WhatsApp, enfim. Então assim, literalmente eu não acho que é vantagem. Mas se você quiser só fazer o curso de medicina produtiva, beleza. Se não quiser fazer também, continuar no mesmo jeito que tá, infelizmente eu não tenho como te apertar, não vou te obrigar. Só que às vezes pode ser tarde demais. Mas enfim, fica a tua opção. É você que sabe qual que é o próximo passo que você quer seguir. Continuar do jeito que tá, essa dificuldade, com esse problema, com essa ansiedade, com essa desorganização, sem inteligência emocional, achando que a vida, deixa a vida me levar, vou fazendo as coisas durante o dia, vou tomando meu remédio, vou me entupindo de remédio, vou ficando louco aí nos intermédios da vida e acha que é isso mesmo. E acha que isso vai te preencher internamente. É com você. Agora, se você quiser mudar de verdade, eu tô aqui para te ajudar, te dar a mão por isso. Clica no link abaixo. Faça a inscrição, vamos ver 21 dias assim, todo dia, sábado, domingo, todos os dias. Eu me comprometo nisso com você, para te ajudar. Fora o grupo de WhatsApp. Você vai me passar, eu já vou te dar as ideias, já vou te falar o que você tem que fazer. Acompanhamento mesmo. Beleza? Então é isso. Foi nossa aula, queria te apresentar isso. E se é para você, clica no link abaixo. Se não é, fique em paz. No momento que for certo, vai acontecer e vai dar tudo certo. Não tô aqui, não é pelo dinheiro. Eu já trabalho.
Eu tô arrumando mais problema pra mim, isso é verdade. Isso aqui é mais problema. Porque eu tô tirando um momento que às vezes poderia estar com a minha esposa, aproveitando com ela, desfrutando, mas eu tô aqui. Vai fazer o quê? Deus mandou. Eu tenho que ajudar o outro. Não posso deixar do jeito que tá. Por isso que eu tô aqui. Porque Deus me mandou fazer isso aqui. Por mim eu não queria. Queria ficar na minha, de boa, tranquilo. Mas quem sou eu? Eu falei pra ele, Deus, me usa, eu sou seu servo. O que você quer de mim? Ele falou, faz isso então. E eu tô aqui. Então é isso. Espero te ajudar nisso, tá bom? E saiba que eu te amo de coração. Não te conheço aqui, não tô te vendo. Te amo de coração. Deus te ama, Jesus te ama. Todo mundo te ama. Recebe esse amor aí. Tá? Vamos encerrar, né? Já bateu bastante tempo aí. Então, um forte abraço para você. Quero falar diretamente para você. Um forte abraço. Fica com Deus. E aqueles que vão continuar comigo aí, bora 21 dias, vamos cair para dentro. Desenvolver tudo isso aí. E aqueles que não vão ficar mais algum tempo. E quem sabe, com certeza, a gente se encontra lá na frente. Mas desperta para isso. Pensa nisso tudo que eu te falei. E observa esses 3 pilares. A partir de hoje, muda isso na sua vida. Muda isso. Olha esses 3 pilares aí. Principalmente o emocional. Esse vai ser o diferencial aí dentro da tua faculdade. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Até mais. Fica com Deus.